Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus possa estar sobre cada um dos seus filhos, trazendo o entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas, no que se diz respeito à nossa vivência, ao nosso servir. Deus ele tem trabalhado na particularidade de cada um dos seus filhos. Basta que nós nos posicionamos e nos voltamos para Deus, Ele sempre vai estar disposto a se voltar para os seus filhos, para que eles possam de fato ter uma noção do que significa servir a Deus. Quero trazer uma palavra ao seu coração, mediante a inspiração de Deus para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, aonde o apóstolo João escreve para a igreja de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás mortos. Observa que João escreve para esta igreja, mostrando a real condição, o estado que a igreja de Sardes se encontrava. E João escreve estas palavras para que a igreja em Sardes ela seja despertada. E o importante é que quando ele escreve, ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 e as estrelas. E o importante é que diz assim: conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. No tempo de João, Sardes, antes capital do antigo reino de Lídia, era comparativamente insignificante. Até a igreja participava dessa humilhação. Tens nome de que vives e estás mortos. Observa que a expressão é que o Senhor, Ele conhece as obras daquela igreja. O Senhor conhece o estado em que a igreja ela se encontrava naqueles dias. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. A revelação de Deus para aquela igreja, mediante a sua palavra, é que o Senhor conhecia o que aquela igreja estava fazendo. O Senhor sabia das suas práticas, o Senhor sabia da sua vivência. E a declaração de João para aquela igreja: tu tem nome de quem vive, de quem está vivo, mas na verdade estás mortos. E a recomendação de Deus para aquela igreja é ser vigilante. Confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. O Senhor fala que aquela igreja ela deveria ser uma igreja vigilante, confirmar o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. As obras daquela igreja não foram encontradas diante de Deus como uma igreja perfeita que andava nos caminhos do Senhor, de uma igreja que preservava os princípios da palavra, da doutrina de Deus, mas ela estava vivendo dias em que o próprio Deus não estava se agradando da forma como aquela igreja estava procedendo. E a recomendação de João para aquela igreja
que as tuas obras perfeitas diante do meu Deus, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ele diz, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas. As obras de perfeição, mediante uma orientação de Deus na palavra, a fidelidade daquela igreja, a preservação da sã doutrina, de como um cristão deveria conduzir e ser conduzido pelo Espírito Santo, isso não estava sendo visto, essas virtudes, essas qualidades, elas não estavam sendo vistas e nem praticadas naquela igreja. E o versículo 3, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. A recomendação é que deve-se trazer na lembrança. Lembra-te, portanto, do que tens recebido. É de responsabilidade da igreja preservar o que tens recebido, o que tens ouvido e guardar. O grande problema é que muitos têm escutado, mas não têm ouvido. Muitos têm escutado se falar acerca de doutrina, têm escutado falar acerca de princípios, têm escutado falar acerca de Deus, têm escutado falar acerca das doutrinas, mas não têm ouvido. Escutar e ouvir há dois extremos. Você pode escutar, mas não entende. Quem escuta não ouve. É por isso que a recomendação bíblica é: ouve a minha palavra. Ouve a minha palavra, porque quando nós ouvimos, essa palavra desce ao coração. Quando nós ouvimos, nós entendemos. Quando nós ouvimos, nós praticamos. Quando nós ouvimos, nós memorizamos. As pessoas escutam barulhos, mas não se tem uma nitidez. A igreja estava simplesmente escutando, mas ela não estava ouvindo. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É a recomendação que quando se ouve e guarda, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão. Importante ouvir, arrepender e guardar. Guardar aqui é preserve, conserve dentro de ti o que tens recebido. Preserva o que tu tens recebido do Senhor e guarda. Porque se tu não zelar por aquilo que você ganhou, por aquilo que você recebe, alguém vai remover, vai ser tirado. É isso que o Senhor está dizendo. Se vocês não guardarem os meus princípios, se vocês não guardarem a minha palavra, se vocês não guardarem a minha doutrina, se vocês não guardarem os meus princípios, aguarda aqui o sentido de preservar, de aplicar na sua vida,
A igreja não pode abrir mão da sã doutrina. A igreja não pode abrir mão dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. São esses princípios doutrinários que é o basilar da fé cristã. Sem a doutrina bíblica, sem esses princípios, uma igreja ela deixa de ser a igreja genuína, fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja só se torna igreja quando ela está firmada na doutrina dos apóstolos. É a referência, é o basilar, é o princípio, é a base para o crescimento, porque os apóstolos estão fundamentados na doutrina de Cristo. Sem esse princípio, sem a doutrina, a igreja de Jesus Cristo, sem esses princípios, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que está fundamentada nos princípios doutrinários da palavra. E o Senhor diz: lembra do que recebeste, lembra do que vocês ouviram. Arrependam-te, pois se vocês não vigiarem, virei como um ladrão, e não saberás qual hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Observe que em meio à corrupção, observe que em meio às práticas, em meio à apostasia, em meio às heresias, a igreja havia os seus remanescentes. Os remanescentes, eles permaneceram fiéis. Também tem em Sardes alguns que são fiéis. Tem alguns em Sardes que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de brancos, porquanto são dignas. Aqueles que não negociam, aqueles que não se vendem, aqueles que não se corrompem, aqueles que não saem da sã doutrina, aquele que preserva os princípios da palavra. O Senhor diz: em Sardes tem estas pessoas que não se contaminaram, pessoas que são dignas de andares comigo. E essas pessoas têm as suas vestes brancas, porque são dignas. E a recomendação do Senhor é: o que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A recomendação de Deus é para aqueles que vencer, para aqueles que se manter íntegro, para aqueles que se mantêm puros, para aqueles que não negociam, para aqueles que estão dispostos a andar com Cristo, independente da situação, da circunstância, das propostas que eles possam receber, para tentarem ofuscar a sua fé, o seu chamado. Ele diz: o que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Observe, queridos, que o importante, a recomendação bíblica, é que para aqueles que permanecem, para aqueles que são fiéis,
para aqueles que estão dispostos a andar com Deus e não se deixar levar pelo politicamente correto. Não se deixar, não se contaminar por nenhum tipo de ideologia. Aqueles que não se contaminam, que não negociam o seu chamado, o dom que há em você. Aqueles que se mantêm íntegros e são fiéis ao Senhor, há uma recompensa. O Senhor vai confessar. O Senhor primeiro ele diz assim: eu jamais riscarei o nome deles do livro da vida. Pelo contrário, antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Eu vou simplificar. O Senhor está dizendo o seguinte: se você se manter fiel, o teu nome está lá no livro da vida. Eu vou declarar diante do meu Pai. Meu Pai, Ele é fiel, Ele não se vendeu, Ele não abriu mão do propósito, Ele permaneceu firme. Eis aqui, Ele está diante de ti e eu estou afirmando que Ele é de fato uma pessoa que está disposta a te servir, foi fiel, é fiel, o resultado dele está aqui, é porque ele é fiel. E os anjos serão testemunha dessa confissão, da fidelidade daqueles que permanecem. O Senhor vai dar testemunho a nosso respeito, como o Senhor deu testemunho acerca de muitos homens de Deus. O Senhor deu testemunho de Jó pela sua integridade, pela sua fidelidade. O homem que se desviava do mal, o homem que era temente. Deus, Cristo, fará as mesmas coisas diante de Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele é temente a Deus e Ele se desvia do mal. Ele se desvia do mal. Ele não negociou o seu nome e nem os seus princípios. E João ele faz uma declaração: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus nesses últimos dias está declarando, está anunciando, está falando à igreja de Deus. Desperta, conserva, guarda o que tu tem. Ser vigilante. O Senhor também conserva estes princípios. Porque o que vencer, que palavra linda, o que vencer. Queridos, nós só vamos conquistar o que o Senhor entregou a nós. Só vamos conquistar a nossa coroa se nós permanecermos até o fim. Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a maior prova que o Senhor estará conosco e se nós suportarmos com perseverança a provação, nós vamos receber a coroa que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Que Deus possa te abençoar neste momento, te dar muita graça, te sustentar. E que você possa, nesse momento, reconhecer o senhorio e a grandiosidade de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Quero te fazer um convite. Você ainda que não é inscrito neste canal, se inscreva. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe, permita que o Evangelho ele possa entrar na sua casa e que você possa receber de Deus uma palavra de vitória,
que você possa cada dia estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê muita graça. Em nome de Jesus.